Hoje falando sobre o despertar do sagrado. Então eu já vou lá. Eu selecionei aqui, são 7 passos. 7 passos que a gente vai trabalhar dentro desse despertar do sagrado. E por que esse despertar do nosso sagrado aí como mulher, né, como energia feminina que predomina, né, dentro do nosso ser, da nossa experiência? Por que isso é importante? Porque a gente passou milhares de anos sendo reprimida por uma sociedade em desequilíbrio da sua energia, né, do seu masculino, que viu o poder da mulher, que viu, né, o quanto a mulher ela tem essa conexão já por natureza, e por conta disso nós fomos reprimidas. Então imagina que nós mulheres que estamos aqui nessa geração, nós estamos, além de fazer o papel de nos curarmos, nós também estamos curando toda a nossa ancestralidade. Então, nós estamos resgatando esse nosso sagrado. Olha só como nós estamos vivendo em uma geração onde essa cura ela está potencializada, a necessidade dessa cura está potencializada. E não nascemos nessa geração por acaso, né? E aí já é algo que é muito forte para mim, que é acreditar que nós, cada uma de nós, já que está nesse processo desse despertar, nós já estamos vindo nesse processo há muitas gerações de encarnações, há muitas encarnações nossas mesmos. Nós não começamos esse processo aqui. Nós já estamos vindo nesse processo de despertar há muito tempo. E hoje nós estamos entendendo o quanto é importante isso para que a gente possa também usufruir e experimentar desse nosso potencial. De novo, nós não estamos aqui falando que a mulher é melhor do que o homem. Nós estamos falando que a mulher tem um papel que é diferente do homem. Cada homem tem o seu papel, mulher tem o seu papel. Então aqui nós estamos falando de resgatar o nosso papel. Aqui nessa existência como humana, para fazer o nosso papel de mulher. Certo? Então, eu já vou direto aqui para os pontos. Como são 7 pontos, então pode ser que demore aqui um pouquinho. Eu não quero estender a live. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Aqui são passos, são 7 passos. Qual o primeiro passo que a gente deve trabalhar para esse despertar do nosso sagrado? É honrar o nosso feminino. Como está a nossa relação com o nosso corpo? Como está essa aceitação de nós mulheres com relação ao nosso corpo? E aqui eu não estou falando do ciclo menstrual, ele entra nesse processo de honrar o nosso feminino, mas a mulher ela tem o seu ciclo por um período de tempo, né? Depois entra a menopausa, e então isso significa que se você está no ciclo ou não, essa honra, essa relação com o seu corpo, essa aceitação, ela deve existir. Independente da fase de vida que você está vivendo. Então aqui é como está a relação com o meu corpo, como está a minha aceitação, como eu me vejo diante do espelho, mas principalmente o quanto eu honro estar dentro desse corpo, o quanto eu honro ser, né, ter como veículo esse corpo, no aspecto feminino. Nós, mulheres, muitas vezes a gente se perde na aceitação do nosso corpo, porque existe um padrão, né, que o mundo ditou como regra de beleza, e muitas mulheres elas se perdem nisso. Muitas mulheres entram em depressão porque não aceitam o corpo, porque tem vergonha, muitas vezes, do corpo. E essa vergonha, muitas vezes, priva a mulher de se expressar, de fazer o papel dela, em vários sentidos. No relacionamento, na vida profissional, nos desejos. Muitas vezes ela tem desejos de
alguma experiência de vida, mas a vergonha que ela sente, porque ela se acha fora desse padrão que foi enfiado nas nossas mentes, ela acaba se privando. Então aqui é ter esse olhar de relacionamento com o nosso próprio corpo, de uma forma que seja harmoniosa e que a gente se sinta bem do jeito que ele é. Claro que a gente faz mudanças aqui, sim, a gente tem que cuidar da pele, sim, tem que cuidar do cabelo, sim, tem que cuidar do peso, sim. É tudo o que vai me fazer me sentir bem. A questão é, muitas mulheres não se sentem bem e também não fazem nada para que aquilo mude. E quando a gente não se sente bem com a relação com o nosso corpo e também a gente não faz alguma coisa, não toma alguma ação para mudar aquela realidade, aí a gente precisa ir em um lugar mais profundo e se perguntar, poxa, mas eu não estou feliz com esse corpo da forma como ele está e eu não consigo ir e fazer alguma coisa para mudar esse corpo, para mudar essa aparência, porque às vezes é o meu cabelo e o que eu vou fazer com esse meu cabelo? Existem várias formas de você melhorar esse cabelo, caso você não se sinta bem com ele. E aí entra o questionamento de o fato de eu não me sentir bem com ele é porque a minha imagem está distorcida? O fato de eu não me sentir bem com ele está relacionado a que tipo de crença? Entende? Então é fazer esse questionamento para você chegar no lugar de equilíbrio e de ação. O que eu preciso fazer então para que eu me sinta bem? Será que isso realmente é do externo ou é do interno? Porque está tudo bem a gente querer mudar. A questão é a gente analisar de onde essa necessidade dessa mudança está vindo. Se essa necessidade de mudança está vindo porque você acha que essa mudança vai trazer aceitação e aprovação do outro, aí a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção. Porque tudo que a gente fizer aqui no externo para nos sentir melhor tem que ser para nós. Nós somos a prioridade, sempre. Então eu vou fazer para me sentir bem comigo. Não é para agradar o outro. Então, esse honrar o nosso feminino, começando pela relação do nosso corpo, é o primeiro passo que a gente deve olhar quando a gente fala de despertar esse sagrado. Ok? O segundo passo que eu coloquei aqui, libertar a consciência dos ancestrais. Como eu disse lá no início, nós estamos trazendo, né, informações de toda a nossa história de existência nesse planeta Terra e fora dele também. Mas vamos ficar por enquanto aqui no planeta. Então, nós estamos trazendo todas essas informações. E também nós estamos trazendo as informações da nossa ancestralidade. Tanto da parte do masculino quanto da parte do feminino. Então, o que eu, dentro de mim, preciso liberar com relação aos meus ancestrais? Ontem eu contei um pouquinho de uma história de algo que aconteceu aqui comigo e depois eu vou fazer uns stories para falar o despacho do que aconteceu, porque ontem eu fiz um processo à tarde e aí me surpreendeu o resultado do processo e eu vou compartilhar, não vou compartilhar aqui na live, mas vou compartilhar nos stories, porque foi muito interessante. E aí eu me conectei com uma informação de ancestralidade, que eu nunca em sã consciência iria parar para pensar, dizer, pode ser que lá aconteceu algo e eu estou trazendo isso para mim, isso está em mim e eu preciso liberar. Então, quando a gente fala que libertar a consciência dos nossos ancestrais, é a gente pegar aquelas situações da nossa vida que não vai bem e você já fez vários processos, né? Processos energéticos, processos terapêuticos, você fez ressignificação e aquilo ali persiste.
Quando isso acontece, é bom que a gente vá um pouco além e busque essa conexão com o que aconteceu na nossa ancestralidade, no nosso passado, nos nossos entes, aqueles que nos deram a vida. Porque se a gente está aqui, a gente só está aqui porque houve um grupo de pessoas que vieram trazendo esta informação até que a gente existisse aqui. E isso, todos nós temos essa corrente de informação. A gente traz alguma coisa desse passado, dessas pessoas. Então, dentro desse liberar e desse se conectar com o nosso sagrado, a cura dos nossos ancestrais, das informações dos nossos ancestrais, elas precisam ocorrer na nossa vida. E talvez vocês que estejam aqui, ou vocês já se conectaram com essa informação, sabem o quanto é importante fazer essa conexão e essa liberação do antepassado, mas talvez você esteja assistindo a live e você fala, poxa, mas como assim? Não tô entendendo. Então, essa informação que a gente traz onde? A gente traz no nosso campo. E aí esse campo tem um nome, ele chama campo morfogenético. É um espaço, vamos colocar assim, uma nuvem de informação. A gente não tem hoje os bancos de dados de informações do celular, do computador, que fica na nuvem. Os nossos drives que ficam na nuvem, onde a informação ela é armazenada em um espaço que não é físico. Então, a nossa consciência, ela também tem o seu espaço de armazenamento que não é físico. Então, esse campo, eles chamam um campo informacional morfogenético. É neste lugar que está toda a informação de tudo que nós já experimentamos na condição expressada do espírito. Então, quando o espírito se expressa e cria uma realidade, seja nesse planeta ou num outro espaço-tempo ou fora do espaço-tempo, é gerado informações. Então, essas informações, elas estão no nosso campo. E algumas dessas informações, elas foram utilizadas, elas existiram nas realidades que a gente vem experimentando aqui no planeta Terra como humano, dentro de um corpo humano. Todas essas informações, elas nunca deixam de existir. Então, quando é uma informação, por exemplo, que traz bloqueios, e aqui eu vou dizer que a maioria de nós, mulheres, nós temos bloqueios com relação à prosperidade, com relação à sexualidade, com relação a relacionamentos, aqui como humanas. Por quê? Porque os nossos antepassados viveram em épocas que a mulher era oprimida, que a mulher ela sofria violência sexual, que a mulher ela era comprada muitas vezes para um casamento. Então imagina as informações que nós estamos trazendo dessas mulheres. Muitas dessas informações nós estamos repetindo aqui nessa existência. Então, muitas de nós mulheres sofremos aqui nessa existência violência sexual, sofremos nos relacionamentos, fomos reprimidas, estamos sendo oprimidas ainda nos dias de hoje. Então, a gente precisa olhar para essas informações que nós estamos repetindo aqui, vivenciando aqui, e se perguntar: onde foi que isso começou? Quando foi que isso começou? Eu preciso liberar. Como a gente não sabe, né? Se a gente não vai numa terapia de regressão, se a gente não faz uma mesa de fractais de alma, por exemplo, se a gente não tem essas ferramentas, porque hoje em dia existem muitas ferramentas que nos ajudam a desvendar esses mistérios, que são as terapias que vieram aqui para justamente ajudar nesse momento de transição planetária a nossa evolução.
Então tem muitas, eu indico aqui uma terapia, que eu não faço essa terapia, mas eu uso essa terapia para me ajudar muito. Já indiquei essa terapia para clientes meus, ó, que é a mesa de fractais de alma. Quem quiser mais detalhes aí pode me chamar no direct, que eu passo inclusive o contato da minha terapeuta. Então, existem ferramentas que nos ajudam quando a gente faz o nosso processo e não consegue encontrar. Então, eu já fiz muita regressão, por exemplo. E certas informações eu não me conectei. Porque às vezes está num campo tão profundo do nosso subconsciente, e o nosso subconsciente é esse campo morfogenético, que a gente não consegue acessar essa informação. E uma forma de acelerar esse processo de acessar essa informação é, por exemplo, através de fazer uma mesa de fractais de alma, onde ela vai entrar nesse campo e ela vai ajudar a extrair essa informação. Então são meios, a gente precisa buscar. Quando a gente entende que a gente precisa fazer um trabalho de cura dos nossos ancestrais, a gente vai buscar meios para que isso aconteça. O importante aqui é abrir a mente para que isso existe e é um processo nosso de trabalhar com esse nosso sagrado, com esse despertar do nosso sagrado. Então esse é o segundo passo. Qual que é o terceiro passo aqui que eu coloquei? Se conectar com a natureza. Imagina que a maioria de nós mulheres, nós temos uma informação do passado onde nós éramos curandeiras, as bruxas, né? E a gente traz uma dor muito forte no nosso inconsciente, que é aquelas mulheres que foram queimadas nas fogueiras, na época de Inquisição, porque essas mulheres mexiam com ervas, mexiam com magia, mexiam com a natureza, né? E havia ali um grupo, né? Pessoas que não entendiam o que isso significava. E aí elas foram denominadas como bruxas, como mulheres que faziam maldição. E a maioria delas eram apenas curandeiras que tinham uma conexão com a natureza, com os elementares, com os elementos elementares da natureza, e usavam isso para fazer curas, para fazer manifestações. Então, imagina que muitas de nós, a gente traz essa informação. E essa informação, ela está aqui nas experiências que a gente está criando. E uma forma da gente resgatar esse poder que nós temos de cura, de transformar através da união com os elementos elementares, é a conexão com a natureza. Né? Então, não só caminhar num parque, colocar os pés na grama, mas você ter plantas em casa, você conversar com as plantas, você observar a natureza, você dar um tempo do seu dia para que você faça essa conexão. Ter cristais, são várias formas que a gente tem de usar dessa conexão com a natureza para a gente despertar este nosso sagrado, este nosso poder de intuir e poder de ouvir a natureza, porque a natureza, ela é consciência também. E é uma das consciências mais puras que existe aqui no planeta. E a mulher tem esse poder de ter essa conexão muito mais sutil. Então a gente deve resgatar isso também. Hoje muitas mulheres moram em cidades, em prédios que não tem nenhuma árvore na rua, né? E isso é fato. Então imagina o quanto nós estamos distante dessa natureza. Então de que forma a gente pode trazer isso para mais próximo da gente? Uma forma é manter flores, plantas naturais dentro de casa. Isso é muito bom. Uma das coisas que eu fiz quando eu me mudei aqui onde eu moro atualmente, que é em Jaraguá do Sul, aqui tem muita natureza, tem muita montanha. Isso já é maravilhoso, mas eu coloquei muita planta dentro de casa. Hoje eu tô com 35 vasos de planta dentro de casa, parece uma floresta. Tem plantas pequenas, plantas grandes,
Eu trouxe o máximo que eu pude de natureza para dentro de casa, né? De conversar, e converso realmente, falo bom dia para elas. Então, quando a gente está lá colocando água, quando a gente está simplesmente observando, nós estamos em conexão. E essas plantas ajudam também a manter a energia do ambiente mais sutil. Isso vai trazer mais calma, isso vai trazer mais introspecção, isso vai fazer com que a gente esteja mais conectado com o plano sutil da nossa consciência. A Lu falou, essa conexão é bem forte em mim. Isso. E você percebe, né, Lu, a diferença que isso faz na criação da sua vida, do seu dia, na sua intuição, muito provavelmente. Isso atua bastante de forma bem profunda. Então, isso é importante. Então, a pergunta aqui é: de que forma hoje você está se conectando com a natureza? E quais são os meios que você tem para manter essa conexão cada vez mais próxima de você? Aqui, essa conexão com a natureza também, a gente também pode incluir os animais também, né? Ter um animal dentro de casa. Por quê? Porque a energia do animal também é uma energia sutil, uma energia pura. Os animais também têm o seu papel aqui na sociedade, né? De despertar o amor incondicional em nós humanos, porque a gente perdeu essa conexão com o amor incondicional. Então, os animais ajudam também. Então, seja a planta, seja um animalzinho, isso tudo vai trazer um outro nível de consciência pra gente, vai nos ajudar. E isso também faz com que a gente trabalhe com a contemplação, né? Então, imagina que esse contato com a natureza faz com que a gente desperte em nós o desejo de contemplar. Ao invés de passar a vida reclamando, o dia reclamando, a gente tem a oportunidade de contemplar. Contemplar a beleza, contemplar as formas, contemplar as cores. Percebe? Então, esse exercício, ele é muito importante. Vamos lá. Qual que é o quarto ponto aqui? Quarto passo. Qual que é o quarto passo que eu coloquei aqui? Se conectar com o divino através dos rituais para trazer cura. Lá atrás, já acabei de falar, lá atrás nós tínhamos ou os nossos ancestrais ou nós mesmos em vidas passadas fomos bruxas, fomos mulheres que trabalhavam com magia, fomos curandeiras. Muitas de nós têm uma descendência indígena, muitas de nós xamânica, enfim, nós temos dentro do nosso campo essas informações. Então, aqui, se conectar com o divino através dos rituais é uma dança, um instrumento musical que vai nos ajudar a fazer essa conexão com o nosso feminino, com o nosso sagrado. Isso traz cura em níveis bem profundos da nossa alma. Então, eu gosto de dançar, coloco uma música no quarto, enfim, em algum lugar que você esteja ali presente, coloca uma luz colorida de preferência, uma luz azul, uma luz lilás, e dança, e solta o corpo, traz o movimento para o corpo. Isso ele faz cura do ventre, da parte aqui dos nossos chakras inferiores, chakra da raiz, chakra sacro. E isso também faz com que a gente faça liberações energéticas num nível muito profundo. A música, o som, e aqui eu tô falando música som, música sem voz, é um tambor, é uma flauta xamânica, é aquilo que se conecta. Você sabe o tipo de som que mais te traz conexão. Eu, por exemplo, eu gosto dos tambores, gosto do xamã, mas eu também gosto da música clássica. Essas músicas, elas me trazem para uma introspecção muito grande, né? Por exemplo, Mozart o tipo de música clássica que eu mais gosto é Mozart. E a música dele faz vibrar o meu corpo inteiro.
É muito incrível, muito maravilhoso. Então, essa música me traz muita conexão, assim como também os sons xamânicos. Amo os sons xamânicos. Então, muitas vezes eu uso no dia a dia ouvir essas músicas. Eu tenho muita luz colorida aqui dentro de casa, luz azul, eu tenho uma luz que ela vai mudando de cor, então ela tem lá várias cores. E eu gosto muito de fazer esses ambientes, colocar essa música no meu quarto mesmo, tem lá a luz que tem várias cores, então eu, de acordo ali com o que eu tô querendo vivenciar, eu coloco aquela cor. E é muito, gente, faz uma diferença muito grande. Coloca a música e fica ali se conectando de olhos fechados, ou dança, movimenta o corpo. É um ritual, e esse ritual nos ajuda a liberar energias, a liberar informações. A Ivete falou, eu abraço árvores. Olha só, é um ritual, é uma forma que a Ivete encontra de se conectar com a natureza, né? Então ela tem uma relação especial com as árvores. O que são as árvores? São consciências. E muitas árvores, elas passaram ali gerações e gerações e gerações e gerações, né? Tem árvores centenárias. Então imagina uma árvore centenária. Quantas mulheres de repente abraçaram essa árvore? Quantas informações essa árvore não carrega sobre a experiência dela ali naquele local como árvore? Então é uma forma de se conectar, é uma forma de sentir, é uma forma de receber intuição, é uma forma de descarregar energia, de transmutar energias. Não é à toa que esse planeta tem muita natureza, porque a natureza, ela é parte do processo evolutivo desse planeta. Não estão aqui à toa, os animais não estão aqui à toa, a natureza não está aqui à toa, os minerais não estão aqui à toa, tudo tem o seu papel, a água não está aqui à toa. Olha que coisa interessante, o planeta é 70% água, o corpo humano é 70% água. Coincidência? Claro que não. Tem um propósito. Tem um propósito. Então, procure o seu jeito de encontrar dentro desse ritual aqui de se conectar com o divino através da dança ou da música. Encontre aquilo que mais te faz vibrar e pratique isso. Quanto? Pratique olha, no mínimo uma vez por semana. Se puder praticar sempre, pratique sempre. Eu comentei aqui que eu gosto muito de Mozart, amo. E inclusive em 2018, quando eu morava na Irlanda, eu fiz uma viagem de 12 dias para a Áustria e lá eu fui em vários lugares por onde Mozart passou, inclusive na cidade mesmo, ali onde ele nasceu. E eu fui em um concerto em Viena, na Catedral de Viena. Eu tenho fotos lá no meu Facebook. Gente, foi assim um momento incrível da minha vida. Incrível da minha vida. E olha só, lá em 2018 eu tava num processo de despertar muito interessante. E esse foi um momento marcante na minha vida, né? Então, muito provavelmente, a música dele tem uma conexão especial comigo. E no livro dos Arcturianos, eu nem tô com o livro aqui. No livro dos Arcturianos, se conectando com os Arcturianos, um dos exercícios que eles dão é ouvir a música de Mozart, porque eles falam que Mozart era arcturiano, e a maioria das composições ele fez dentro de um lugar ali específico em Arcturus. Então a consciência dele era transportada para esse local e ele canalizava essas músicas. E eu tenho uma conexão muito grande com as músicas de Mozart. É incrível. Tipo, olha, quando eu ouço as músicas, eu entro assim em estado de muito legal, muito bacana mesmo. E é uma coisa que eu ouço sempre. Eu sempre ouço Mozart, sempre.
E quando eu li o livro, que ele falava assim, olha, ouça o máximo que vocês puderem, pelo menos uma semana. Eu lembro que eu ouvia, e geralmente eu costumo dormir com alguns concertos dele. Tem concertos de 3 horas, concerto de 6 horas. Dormi com o fone ouvindo. Mas eu já cheguei a sentar assim num sofá e ficar 2, 3 horas ouvindo o som, ouvindo ali. E é muito interessante isso. Então são formas de você ir se despertando para esse divino, ok? Outra coisa aqui também, além que você pode incluir na sua vida durante esses processos, é o desenho. Então, desenhar. A Ivete aqui é especialista em mandalas, né? A Ivete trabalha com mandalas e ela sabe que o desenho, ele também ajuda nessa conexão com o nosso divino. Então, isso também é uma forma de você fazer essa conexão. Então, dança, música, desenho. São formas sutis de você trazer essa conexão mais profunda com esse divino para que esse seu sagrado, ele seja despertado, ok? E o quinto, tudo aqui é uma sequência, viu, gente? O quinto passo aqui é a intuição. É se conectar com essa intuição. Então, quando eu estou lá fazendo a minha conexão com a natureza, quando eu estou dançando, quando eu estou ouvindo a música, quando eu estou desenhando, eu preciso prestar atenção na minha intuição. Porque nesses momentos virão muitas intuições que vão ser direcionamento. E esse direcionamento pode ser o direcionamento que vai te levar a uma cura. Esse direcionamento pode ser um direcionamento que vai fazer você procurar uma pessoa, que vai fazer você pedir perdão para uma pessoa, ou que vai fazer você perdoar uma pessoa, ou que vai fazer você fechar um negócio. Então, através da nossa intuição, a gente vai fazer o trabalho de cura que vai nos permitir nos aprofundar no sagrado, na nossa conexão com o nosso sagrado. A Ivete falou, pintando sempre, tô aqui ouvindo e mandalando. Ah, Ivete! Isso aí, olha só. E a Ivete tem muito para ensinar, viu? Tem muito para ensinar. Gente, e então a pergunta aqui é: vocês têm trabalhado formas de trazer essa intuição para o seu dia a dia? O que acontece? Se eu sou uma mulher que está no racional o tempo todo, eu estou na minha energia masculina. Masculina, né? Energia masculina, razão. E aí, dentro dessa razão, a gente não tem tanto poder de intuição. Então, a gente precisa trabalhar os processos que vão aflorar mais essa intuição, que já é mais forte na natureza feminina, na mulher. A mulher, ela é mais intuitiva. Não significa que ela é melhor, significa que nessa experiência de vida, a mulher, o aspecto feminino tem mais poder de intuição. Por isso que o homem também precisa fazer o seu equilíbrio entre energia masculina e feminina, para que a razão não o controle a ponto dele simplesmente se tornar um robô. Então ele precisa também desenvolver o seu aspecto feminino, que é onde vai trazer ali um pouco de intuição para ele. Então tudo aqui 50-50. Mulher e homem. Então aqui a gente está falando da mulher e a intuição, ela naturalmente, ela já é mais potencializada na mulher. E aqui a gente está falando de um aspecto que é nosso, que a gente precisa desenvolver e usufruir dele. Uma das razões pelo qual a mulher foi reprimida e oprimida por milhares e milhares de anos é justamente porque o homem sabia que ela tinha esse poder de intuição muito aflorado, muito forte.
né? Tanto é que a bruxa era a mulher, né? Mas a bruxa aqui, gente, a gente hoje pensa na bruxa como um ser do mal. Não. O que era uma bruxa? Uma mulher que sabia mexer com os elementos da natureza, que sabia trabalhar com alquimia, inclusive a alquimia mental. Essa era a bruxa. E todos nós, mulheres, temos um pouquinho de bruxa dentro de nós. Temos um pouco dessa consciência de bruxa dentro de nós. E isso é incrível, maravilhoso, fantástico. É esse o nosso dom, um dos nossos dons como mulher. Então a gente deve explorar isso. E aqui, sexto passo é: conecte-se com outras mulheres em uma rede de apoio e desenvolvimento. O que aconteceu? Quando a mulher se masculinizou, né? Colocou a sua energia masculina em evidência, porque precisa ser independente, porque precisa competir, porque precisa ser igual ao homem, porque isso, porque aquilo, porque precisa cuidar da casa, porque precisa cuidar dos filhos, trazer sustento. Por diversas razões, a mulher, ela acabou olhando para outra mulher muitas vezes como uma competidora, ou seja, aquela mulher é uma adversária minha. E isso trouxe uma desconexão muito grande, e isso sim afeta, interfere no desenvolvimento do nosso sagrado. Então, uma forma da gente fazer essa cura também e potencializar o nosso poder, né? É a gente fazer grupo de mulheres, é a gente se apoiar uma a outra. E a pergunta é: você tem feito esse trabalho? Você tem criado grupos? Ou você participa de algum grupo? Você é aquela mulher que está apoiando outras mulheres? Você já curou essa ideia que às vezes vem de muitas gerações, de que nós estamos aqui competindo? Como que você tem lidado com isso? Eu trabalhei em muitas empresas, não muitas empresas, 3 empresas grandes, mas são empresas que tinham muitas mulheres, né? E era natural ver aquela competição entre mulher, né? E tinha até uma fama, né, de que as mulheres, aonde tinha mulher tinha encrenca, tinha briga, né? Tinha ciúmes, tinha comparação, né? E de fato, era assim mesmo, né? E muitas vezes eu era assim, né? Desconfiava das mulheres, preferia amizades de homens. Olha só, né? Na falta do entendimento e na ignorância, a gente acha que não é normal, e não é normal. Isso nos afasta, inclusive, dessa nossa intuição, desse nosso feminino, dessa nossa sutileza. Isso cria muitos bloqueios. Então, uma das formas de você despertar esse sagrado é você ser contribuição para outras mulheres. É você criar grupos, é você estar interagindo com outras mulheres, participando e contribuindo ali nos problemas que essas mulheres enfrentam. Porque a maioria de nós passa pelos mesmos problemas. Então, uma apoiando a outra pode ser uma cura gigante para o feminino no todo, porque quando a gente se cura, a gente também está curando energeticamente, a gente também está liberando outras mulheres. Então, fazer esse grupo de apoio e se desenvolver, ajudar umas às outras. Eu tenho um conhecimento que eu posso ajudar uma outra mulher. O que essa outra mulher pode me trazer de conhecimento e a gente faz essa troca. Então, isso é muito importante. Então, seja aí no seu bairro, na sua cidade, existem mulheres se reunindo para fazer esses grupos? Se não existe, comece a criar um grupo. Aqui em Jaraguá do Sul, eu participei de alguns grupos lá na Irlanda, quando eu morava na Irlanda, era bem interessante. E quando veio a pandemia, esses grupos, claro, deixaram de existir. Ok.
Quando eu voltei aqui para Jaraguá, várias coisas começaram a acontecer. E eu e a Priscila, a gente tá montando um grupo agora de mulheres que a gente vai fazer o nosso primeiro encontro. A gente já fez um encontro e o nosso próximo vai ser no próximo sábado. Então a gente tá conectando mulheres para que a gente possa fazer essa troca, essa conversa. E a gente está chamando este grupo de Café com Consciência. Olha que interessante, olha uma ideia aí para vocês. Crie um grupo que chame Café com Consciência, porque a ideia é bater papo, a ideia é tomar um café, um chá, comer ali um bolinho, uma torta e conversar, trocar ideia, se desenvolver, uma apoiar a outra. E é muito legal, gente, é muito bacana. Então, aqui, como a Priscila é a minha sócia aqui no projeto, na plataforma, e que interessante, porque ela cedeu a casa, o dia que eu fui na casa dela, eu falei, pelo amor de Deus, Priscila, a gente precisa fazer alguma coisa aqui nessa sua casa, porque ela tem um espaço incrível nos fundos, todo cercado de vidro, é um espaço ali para fazer eventos, né, pequenos ali. E eu falei, vamos fazer alguma coisa aqui. E aí a gente fez um combinado, né? Ela cede a casa, eu entro com o café, com os comes, e a gente traz mulheres ali pra gente se conectar, pra gente conversar, pra gente ajudar, pra gente transbordar. E isso, gente, é uma iniciativa que qualquer uma de nós pode começar a fazer. A Lu falou que legal. Lu, é muito legal. E pensa aí, você... Principalmente agora que você tá aí atuando como naturopata, que vai ser incrível. Olha só, crie um grupo de mulheres. Nem que todas, cada uma traz um bolinho, cada uma traz um biscoitinho ali, você entra com o café e você faz uma reunião, que é uma reunião legal. Entendeu? E aí traz um assunto. Qual é o assunto, né? A gente colocou café com consciência. Dentro desse café com consciência, a gente vai falar de tudo. De criança interior, de ancestrais, fazer rituais, fazer meditação, conversar, desabafar, falar sobre assuntos que são importantes para o nosso desenvolvimento. Está nas nossas mãos a transformação. A gente não pode esperar pelo outro. A gente não pode, a gente tem ferramenta. Todas nós temos ferramentas. E de que forma a gente, de fato, pode usar essas ferramentas? Existem várias formas hoje. É uma live que a gente faz na rede social, que já ajuda. É uma conversa que a gente faz num direct para uma pessoa que já ajuda. Mas principalmente, essa união, esse calor humano, ele também é necessário. Ele também é necessário, né? Então, hoje a gente tem o privilégio, nessa geração, de ter internet disponível. Então, a gente pode levar a nossa voz para mais pessoas. A gente tem a oportunidade de reunir grupos pequenos, na nossa vizinhança, na nossa casa, a gente pode fazer isso. E é ver o quanto isso vai reverberar no todo. Lembra que nós estamos falando aqui de consciência no nível macro, que é um campo morfogenético de informação, ou seja, essa informação, ela se conecta a tudo. Quando a gente faz esse movimento, aparentemente parece que o movimento está acontecendo aqui só no plano físico, mas não, minha gente. Não está acontecendo só no plano físico. Esse movimento, energeticamente, ele está reverberando em campos multidimensionais que a gente não enxerga com os nossos olhos físicos. Mas ele está reverberando e pode ser que este movimento de agora ele seja a cura de uma geração futura de alguma questão. Porque a informação, ela nunca se perde. Ela se transforma, mas ela nunca se perde. Ok? Então vamos lá. Qual que é o sétimo passo aqui? Sétimo e último passo. Explore novas experiências.
de que forma você pode se desenvolver e se conectar, despertar mais esse sagrado através das novas experiências. E aí a pergunta é o que eu sempre tive vontade de experimentar e nunca fiz. Porque talvez eu tinha um auto-julgamento muito forte, talvez porque eu tinha medo, talvez por diversas razões. Explore novas experiências. E aqui as novas experiências, por exemplo, pode ser começar a fazer lives todos os dias, é explorar novas experiências, explorar um potencial de comunicação que talvez você achou que não tinha. E aí quando você vai lá explorar essa nova experiência, você descobre que você tem. São várias formas de explorar. Aqui a gente está falando de experiências que vão nos ajudar no despertar da nossa espiritualidade, do nosso sagrado, que vai nos potencializar como mulheres, que vai nos trazer potencial, poder, para que a gente possa se expandir mais, para que a gente possa contribuir mais, para que a gente possa transbordar mais. Então, faça essa pergunta para você: o que eu gostaria de explorar como uma nova experiência, para que eu pudesse se conectar com um poder maior de ser quem eu sou, mulher, ser sagrada, ser divino, espírito. Quais são as experiências que já estão disponíveis para você hoje, que você pode explorar um pouco mais? De repente, se desafiar a escrever um livro. São várias possibilidades que a gente tem de se explorar cada vez mais. Uma coisa que eu estava fazendo, que era insistir na questão do trabalho no online e descartar toda a possibilidade do trabalho no offline. E quando eu vim aqui para Jaraguá, um campo de infinitas possibilidades do offline surgiu para mim. Então hoje uma coisa que eu estou explorando e já está manifestando é fazer os eventos ao vivo, presencial, né? E a gente se desafiou aqui em fazer um evento que vai ser marcante para o início, né, de uma jornada de também chegar no presencial, de também explorar esse presencial. Entende? Então, isso é algo que eu me coloquei no explorar de uma nova experiência, que antes eu não olhava para ela, eu não dava tanta importância para ela. E a partir do momento que eu comecei a dar importância, eu comecei a ver que isso poderia ser uma experiência que iria e vai e está me conectando mais com o meu potencial. Entende? Então, é uma coisa que a gente se pergunta, se questiona. O que eu posso explorar como uma nova experiência que vai me trazer esse despertar de quem eu sou? Ok, minhas queridas? Espero que essa live tenha sido contribuição para vocês. Se tem alguma questão, alguma pergunta, deixa nos comentários também ali. Quem for assistir aí, né, quem estiver assistindo a gravação, coloca nos comentários aí se essa live foi contribuição, alguma dúvida. Provavelmente na semana que vem eu volte com as lives lá no Neuza Almeida Oficial, ok? Ainda não decidi, ainda não sei exatamente, mas eu vou sentir aí se a gente continua por aqui ou eu volto para lá. Pretendo continuar com as lives, trazendo assuntos aí. E se você também quiser colocar uma dica de assunto que você gostaria que eu trouxesse aqui pra gente se expandir um pouquinho mais, deixa nos comentários também, tá bom? Então eu fico por aqui, uma ótima sexta-feira aí para cada uma de vocês, gratidão e a gente vai se vendo aí nos stories da vida. Beijos!